A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus filhos, alunos desta maravilhosa faculdade, a ETAD. E os irmãos sabem a dificuldade que nós estamos passando. E a pedido de vários alunos, por não poder estar presente na sala de aula, estou fazendo este vídeo para que a gente possa atender a demanda, a necessidade dos nossos alunos aqui, do nosso núcleo 1579, Cachoeiro de Itapé-Mirim. Aqui é o pastor Paulo Brito, o coordenador e diretor deste núcleo, e hoje eu tenho o prazer de fazer este vídeo das lições que nós iremos estudar hoje. Estamos estudando os livros Apocalipse, Daniel e Apocalipse, o comentário deste livro que foi adaptado para a aula, para a sala de aula do saudoso querido pastor Antônio Gilberto. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3 e a lição de número 4 posteriormente. A lição de número 3 do capítulo 9 de Daniel fala sobre as 70 semanas de anos, para que a gente possa entender. Nesta página 41 do nosso livro, nós observamos no segundo parágrafo uma coisa fantástica, quando o comentarista coloca lá no finalzinho do segundo parágrafo, dizendo, é uma nota importante, ele diz assim: só um Deus onisciente poderia predizer com 500 anos de antecedência o dia preciso em que o Messias entraria em Jerusalém e se apresentasse como príncipe de Israel. Essa veracidade que nos estimula, que nos faz crer na verdade da palavra do Senhor. Esta lição ela tem 4 objetivos, em 4 textos. O primeiro texto que nós vamos estudar, que é a oração de Daniel, do profeta Daniel, e o objetivo deste texto é o seguinte: mencionar os 2 lugares do Novo Testamento onde a visão das 70 semanas é, respectivamente, explicada e ampliada. Então, o texto número 2, em apreço, a oração de Daniel, baseia-se no livro de Daniel, lógico, né? No capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 23. Nós já estudamos o capítulo 2, porque tem 2 profecias do livro de Daniel, uma no capítulo 2 e outra no capítulo 9. E nós já estudamos lá do capítulo 2. E agora nós vamos estudar do capítulo 9. Então, quando essa segunda profecia, ela revela o futuro, preste bem atenção, o futuro da nação israelita. Aí, incluindo também um período da igreja, de um aspecto parentético, o que significa, abre-se um parêntese e coloca a igreja não como uma referência, mas como uma inferência, aonde muitos batem cabeça para entender essas coisas. Então, apresenta a igreja bem de uma forma parentética. Então, para a gente ter uma compreensão mais lúcida e não se embriagar com tantos comentários sobre Apocalipse, que muitos acham que é o livro difícil da Bíblia, muitos dizem que tudo que ocorre de ruim no Apocalipse, negativo.
Apocalipse não é nada de ruim, não. Apocalipse, ele mostra o juízo de Deus, mas também ele mostra as bênçãos de Deus futuras para aqueles que creem no nome do Senhor. A igreja de Cristo, de um modo geral, não citamos denominações. Então é isso que a gente tem que entender. Porque eu conversando uma certa vez com o autor deste livro, meu pastor, meu professor, meu amigo, e ele, daquele sorriso bem simples que ele dava para a gente, ele dizia: ó, meu irmão, jamais um noivo escreve uma carta para uma noiva com o propósito dela não entender. Se alguém não está entendendo é porque ainda não é noivo ou não é noiva do noivo. Então, se você quer entender o Apocalipse, faça uma aliança com Jesus, que ele vai te explicar porque ele é o noivo da igreja. Então preste bem atenção que é necessário haver uma compreensão sobre as 70 semanas de Daniel. O que significa isso? É a chave profética. E não se abre uma porta sem a chave. E a gente tem que entender essas coisas. Então observe aqui que se o comentarista diz, se nós não entendermos, nós não vamos compreender nem o Daniel e Apocalipse, nem tampouco vamos compreender o Mateus capítulo 24, que ainda é uma barreira muito grande na mente de muitas pessoas. Então, quando nós estudamos sobre as 70 semanas de Daniel, com muito apreço, com muito afinco, é como que você está degustando um alimento, você vai compreender. Simplesmente. Primeiro nós observamos aqui que o número 1 diz o cenário histórico da profecia, que está em Daniel, capítulo 1, e o versículo 2, quando ele, no primeiro ano do rei Dário. Então, observe aqui que Daniel era um homem que lia a palavra, a Torá. Daniel era um homem que tinha livros e ele tinha uma grande biblioteca e ele começou a ler o que os profetas diziam ou disseram. E Daniel constatou, quando ele disse, entendi pelos livros, vamos dizer, os pergaminhos, ele entendeu, e ele constatou que os 70 anos já tinham findados e nada acontecia. Então ele, com muita prudência, olhando para a Bíblia e vendo que a profecia a respeito do seu povo já tinha tido o seu cumprimento, tá? Ele agora recorreu a Deus. E diz aqui que ele fez uma oração, ele não especulou. O perigo de muita gente é fazer especulações a respeito das profecias exaradas por Deus. Ele não especulou, ele orou ao Deus que tudo pode. E diz aqui no número 2, segundo item, ele diz assim, a oração de Daniel. E vejamos que Daniel era um homem de oração e um homem de jejum. Ele orava e jejuava. Esta era a razão da sua vitória, porque nós constatamos que ele, como Davi, também tinha uma vida de oração. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Já pensou nisso? Ele alimentava a sua alma, o seu espírito, como nós alimentamos nosso corpo ordinariamente. A base, o café da manhã, o almoço e o jantar à noite. Então ele fazia estas 3 alimentações espirituais, alimentando a sua alma e alimentando o seu espírito. Isso é muito importante. E veja que Daniel, a humildade de Daniel, quando as coisas estão indo tudo bem, é normal alguém dizer assim, não, mas fui eu que orei porque eu fiz isso. Mas quando as coisas vão ruins, foi fulano. Mas Daniel disse aqui, nós pecamos. Ele disse, temos pecados e cometidos iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos
dos teus mandamentos e dos teus juízos, que está no versículo 5 do capítulo 9. O terceiro item, o anjo em missão, a resposta ou de resposta à oração de Daniel. Veja que coisa bonita, coisa gratificante. Daniel não fez aquela oração longa para ser atendido. No início ele disse assim, falava ainda na oração. Porque Deus sabe o que eu e que você precisa. Deus sabe o que nós precisamos, basta apenas nós abrirmos a nossa boca e pedir. E ele disse que Daniel não chegou nem a concluir a sua oração. Deus enviou o seu anjo, um anjo que estava sobre a sua custódia, o anjo que teve muitas e muitas participações no anúncio ao nascimento de Jesus, o anjo Gabriel. Não confundir Gabriel com arcanjo, é o anjo Gabriel. Ele mandou Gabriel falar lá com Daniel. E diz aqui o item 4, o anjo veio rapidamente voando. Dr. Russell, ele diz que a velocidade do anjo é de 300 milhões de quilômetros por segundo. E eu conversando com o autor desse livro, na nossa querida Etade Faetade, ele dizia, meu irmão, não há cronômetro humano capaz de medir a velocidade de um anjo só. Quem os criou, Deus. Mas foi uma velocidade, vamos dizer assim, extremamente rápida. Eu creio que mais rápido, ou seja, igual aos relâmpagos, como também a Bíblia reitera essas coisas, que não dá para medir. É num abrir e fechar de olhos, é a coisa fora do controle humano. Então, o anjo veio voando e diz aqui como os judeus tinham o sacrifício, ele tinha 2 sacrifícios diários, pela manhã e à tarde. O da tarde era oferecido no crepúsculo, isso é lá quando o sol estava se pondo. E ao amanhecer eles faziam também, e o anjo veio e tocou a hora do sacrifício da tarde. Então, quando nós oramos e quando nós se colocamos na dependência de Deus, Deus tem anjos poderosos para nos auxiliar. Que Deus assim abençoe, meus queridos alunos, irmãos. E vamos agora para o segundo texto, adiantar a nossa lição. O texto de número 2, o objetivo desse texto é diferenciar as 70 semanas de Daniel do capítulo 9, separando-as em 3 grupos para termos um melhor entendimento. Quando ele diz aqui no capítulo 9, versículo 24 a 27, onde está inserido a nossa lição, que o primeiro item ele diz 70 semanas estão determinados sobre o teu povo. E memorize isto, sobre o teu povo. Daniel 9, 24. Então temos aqui as circunstâncias que devem ser observadas sobre esta semana. Então, quando ele diz aqui, a letra A, findaram-se os 70 anos e não ocorria o repatriamento dos judeus que estavam em Babilônia. Daniel monitorou, porque quem ler a palavra de Deus monitora o tempo. Jesus disse, olhai para a figueira e para as outras árvores, olhai para Israel, que é relógio de Deus, olhai para as nações. Então temos que monitorar o tempo pela palavra. A palavra é a bússola, a palavra é o aferidor das medidas onde nós devemos chegar. Então Daniel, ele monitorava o tempo. E veja bem que não aconteceu, e Daniel entrou aqui em aflição, não tinha resposta, ele queria saber o que estava acontecendo. E Daniel agora na letra B, veja bem que quando ele monitora o tempo, está lá em Daniel 9, capítulo 9, versículo 2, que ele começou a entender, querer saber, mas peraí, passou 500 anos, ou seja, quase 400 anos, quase 500 anos, 490 anos e nada, e agora Daniel se preocupou
porque não tinha acontecido a situação. Mais ou menos 500 anos e tal, e Daniel ficou preocupadíssimo, e aquilo afligiu a sua alma. Então ele começou a perguntar a Deus. E no capítulo 9, versículo 2 de Daniel, ele fez esse questionamento. Aí veja bem, era como se Deus reivindicasse o dízimo do povo. Alguém acha que ser dizimista é coisa de pastor? Não, é bíblico. Nós somos apenas mordomos e gerentes, administradores das riquezas de Deus. Então a letra B diz assim: porque os 70 anos de cativeiro, nem mais e nem menos. Por que não passou disso? Era porque Deus exigia, era o ano sabático, o descanso da terra. E o povo, por negligência e ganância, não cumpriram. E Deus agora fez com que a terra descansasse, tirando os seus inquilinos dela e lançando fora por 70 anos. Por isso ele disse que os 70 anos está aqui sobre o seu povo. A letra C, nós entendemos aqui que diz que as 70 semanas da profecia em foco, Daniel 9, 24 a 27, são semanas de anos, não de dias. É isso que eles batem cabeça. Eis aqui o porquê disso, diz o comentarista. Primeiro, o original não diz semanas, e sim setes, seja 77. Quando se trata de semana de dias, como em Daniel 10, 2 e 3, é acrescentada em hebraico a palavra dias. Quando se fala em semana de dias, acrescenta-se a palavra na nossa linguagem dia. O número 2 diz o seguinte: é bíblica a expressão semana de anos. E Levítico 28, 25 e o versículo 28, ele diz: também contarás, contar, 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então preste bem atenção quando ele falou para haver o entendimento. O ponto 3, os 6 ditosos eventos preditos a respeito de Israel em Daniel 9:24 ainda não se cumpriram. Tem gente dizendo aí que já estamos na 7ª trombeta, misericórdia. É muita falta de Bíblia. Não digo nem de exegese, eu não falo nem de hermenêutica, é Bíblia, falta mesmo de Bíblia. O povo não está entendendo mais nada. Então o número 4 diz assim, 9:27 de Daniel: por ocasião da última semana, por ocasião das 70 semanas, ou da última 70 semana, a 69ª, por ocasião da 69ª, veja que falta uma semana pendente ainda, a Bíblia diz sobre a 69ª, ou seja, sobre as 69. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E o comentarista aqui é bem claro que se fizer um contrato, vamos dizer, um acordo, um pacto entre nações, só as cerimônias de preparativo levam mais de uma semana, meses. Se as Olimpíadas, a Champions League e outras organizações esportivas aí levam, imagine uma coisa mais importante, ou seja, importante, que estão sobre todas, que é as coisas de Deus. O número 5, nosso vizinho aqui, diz que a autenticidade, a veracidade desta profecia, Daniel 9:24 a 27, teve o atestado como perfeita de Jesus. Ele autenticou, ele carimbou. Diz aqui, em Mateus 24:15, onde Jesus também mostra que a última das 70 semanas é ainda futura. A última
em uma vez que o fato ali citado por Jesus ainda não ocorreu. Aí temos aqui o número 2, aí temos a divisão das 70 semanas em 3 grupos que precisamos entender. Se você entender isso, acabou o segredo. Veja bem, comparando-se Apocalipse 12:6 com 13:5, nós observamos que o ano bíblico ou profético é de 360 dias. Se faz uma comparação. Pois 1.260 dias dá 42 meses de 30 dias. Isso é a matemáticazinha nossa. Também, entre Gênesis 7:11 e 8:4, temos 5 meses. Em Gênesis 7:24 e 8:3, do mesmo livro, vemos que esses 5 meses equivalem a 150 dias, ou seja, 5 meses de 30 dias, o que significa anos de 360 dias na Bíblia. Deu para entender? É com calma. Você lê o seu livro, volta. Então, o calendário religioso, o religioso de Israel, era lunar. A lua nova marcava o início dos meses, sendo essa uma ocasião festiva. Nós temos aqui em Colossenses 2:6, que os judeus ainda queriam manter, mesmo palidamente, mas queriam manter essa atividade. O ano lunar, presta atenção, é de 354 dias, sendo nos fatos gerais e nas profecias arredondado para 360 dias. O calendário solar é posterior. Está relacionado com as estações do ano. Só esse parágrafo aqui já dá para embasar o conhecimento e a gente fazer as diferenças necessárias. Então, a letra A é o primeiro grupo. Isso aí é fundamental, é enfático. O primeiro grupo de semanas, 70 semanas ou 49 dias. Ou melhor, 49 anos, perdão. 7 semanas ou 49 anos. Esse período dessas 7 semanas começaria com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém. Os judeus estavam lá, exilados, e eles precisavam voltar. E o relógio, como vamos entre aspas, o relógio de Deus parou. E ele só recomeçaria a contar esse período quando os judeus voltassem, fossem repatriados à sua terra. E o decreto foi baixado no ano 445 antes de Cristo, por Artaxerxes Longímano. Então, no capítulo 2 de Neemias, nós observamos a ocasião desse decreto. Neemias foi comissionado pelo rei para dar cumprimento a esse ato. Então, de acordo com a profecia em estudo, no fim dos 49 anos, que era 7 semanas, tá? A cidade de Jerusalém estaria reconstruída, isto é, no ano 396 a.C. Se 445 para 396, se você fizer o cálculo, vai dar 49 anos. Só é a matemática nossa, muito simples. Então, não podemos confundir por hipótese alguma os decretos, porque houve 2 decretos que muitos confundem. Houve um em 457 a.C., que foi o embelezamento do templo e restauração do culto ao encargo de Esdra. Esdra voltou lá, fez, embelezou, restaurou o culto, etc. Logo depois, ocorreu a destruição de Jerusalém pelos romanos. Em Esdras capítulo 7. Outro, da reconstrução dos muros e, portanto, da cidade. Que eu me equivoquei aqui na hora que estava lendo. A cargo de Neemias. Então, o primeiro foi com Esdras e o segundo a cargo de Neemias.
é deste agora, dessa data de Neemias, que nós estamos falando, que nós estamos estudando. Tá certo? Então foi baixada no ano 445. A partir daí começou a contar a 70ª, ou seja, as 70 semanas divididas no primeiro grupo. Então o primeiro grupo começou em 445, e quando foi, porque o calendário a gente conta de forma regressiva, começa lá em cima e vem a zero para começar a ter 2020. Então é fazer um gráfico. Eu tinha até um gráfico, tenho, né? Nós vamos, futuramente a gente vai um estudo sobre isso, sobre essa ascendência e descendência dos calendários. Então era contado até o ponto zero que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Isso é fantástico. Então veja bem, não confundir. Primeiro foi o embelezamento e o segundo foi a reconstrução dos muros, aí começou a contagem. A letra B, que é o segundo grupo de 60 semanas, que são 62 semanas. O primeiro grupo já ocorreu, que é as 7. Com 62 ou 434 anos, formam as 69. Então, neste período, surge o Messias e é morto. Os 434 anos vão de 396 até os dias de Cristo, ou seja, da morte de Cristo em Jerusalém. E logo depois, no ano 70, houve a destruição de Jerusalém, conforme o versículo 26, após a morte de Jesus. Então, diz aqui que o Cristo morreria antes da destruição de Jerusalém, como cumpriu-se integralmente, ou seja, literalmente. Então, não podemos esquecer. Primeiro grupo de 7 semanas, que começou na reconstrução dos muros do templo, não era a restauração e embelezamento dos cultos, não. É reconstrução até a morte de Cristo na cruz do Calvário, que fecha as 69 semanas. Então nós temos aqui o retrospecto do nosso calendário, quando ele fala aqui que o nosso calendário ele sofreu muitas modificações, muitas diferenças, porque ele fala sobre o rei o Rômulo, que era o rei de Roma, tinha 10 meses, Pompílio também. Isso aqui os irmãos estudem, que os irmãos observem que houve uma mudança no nosso calendário. O terceiro grupo de semanas é de uma semana, isto é, de 7 anos. Esta ainda está por vir. Então, esta semana é futura. Só observar o versículo 27 com as palavras de Jesus em Mateus 24:15, que ainda não se cumpriram. Tá? Esta última semana não começa enquanto Israel estiver fora da sua terra, disperso. E os irmãos observem que o repatriamento de Israel começou em 1946, 47, quando houve aquele movimento sionista, e ele vem se propagando, se projetando, os assentamentos, Jeremias falou isso, Obadias falou isso, os assentamentos ao redor, e então olhai para a figueira e olhai para as outras árvores. Israel é o relógio de Deus para o mundo e principalmente para a sua igreja. Então observe que há um intervalo indefinido de tempo entre a 69ª e a 70ª semana. Então, esta semana de 7 anos, ela é o intervalo chamado, ou seja, ela é precedida por um intervalo chamado o tempo da graça, é o tempo da igreja. Para Israel, para o seu povo, Deus falou 70 anos, mas para a igreja, ele disse para os discípulos, não vos compete saber tempo e época que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, versículo 7. Então, bater cabeça, quer procurar saber o tempo que ele vai voltar, é perda de tempo. Então, levantemos nossos olhos para os céus. Veja bem que esse intervalo
já ultrapassou 2020 anos, já está ultrapassando 2019 anos, e não aconteceu ainda, enquanto Israel está sendo rejeitado pelas nações. Qualquer nação que quiser problema, somente estender as mãos para Israel. Mas esquece da promessa de Deus feita a Abraão. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Por isso que os comunistas, por isso que os esquerdistas, eles nadam e morrem na praia. Porque o nosso Deus não é Deus comunista. O nosso Deus é um Deus santo que ama a liberdade, o respeito e o fulgor do Evangelho através da sua glória. Nós somos livres e libertos pelo sangue de Jesus. Oremos pelo nosso Brasil. Oremos pela nossa nação. Ore pela sua cidade. Mantenha a sua igreja com a lenha acesa no altar, regada pelas orações. Então, diz aqui que após o arrebatamento da igreja, terá início a 70ª semana, os 7 anos ainda, que ocorrerá o período da grande tribulação, que está descrita com muitos detalhes aqui neste gráfico. Está muito importante quando você abre o seu livro, o livrinho aqui do que você está estudando, e você vê o gráfico muito importante que o comentarista colocou para nós. Ele diz aqui que as 7 semanas de ano são a hora de restaurar Israel, tal, ou Jerusalém, né? As 62, quando Jesus seria morto, então no final vai chegar o fim. Então nós sabemos que as coisas de Deus, elas andam correndo para que se cumpra literalmente a sua vontade e a sua palavra. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, e nós vamos agora para nosso segundo texto, o terceiro texto, que é uma análise das 70 semanas de Daniel, que nós vamos estudar para não ficar muito cansativo para os alunos e aqueles que amam a palavra de Deus. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.